última lição vai tratar sobre o avivamento pessoal. Para que haja um avivamento geral, é necessário buscar, antes de tudo, um avivamento pessoal. E nós vamos estar vendo aqui um tipo de manual, alguns passos para se atingir um avivamento pessoal, para estar experimentando um avivamento pessoal. No tópico 1 aqui nós temos espiritualidade cultivada na vida pessoal. Então ele nos dá aqui 3 passos para cultivar uma vida pessoal avivada. Primeiro ponto, a convicção do pecado. Segundo ponto, a confissão de pecados. E terceiro ponto, letra C, entrega e consagração. Isso daqui é um manual para você colocar em prática e atingir na tua vida pessoal uma vida avivada. Uma vida que se volta para Deus. E na introdução ele diz: para que haja um avivamento geral, é necessário, antes de tudo, um avivamento pessoal. Para que a tua igreja seja avivada, é necessário primeiro você experimentar um avivamento pessoal. A partir daí, do seu avivamento pessoal, você vai influenciar a tua comunidade, e a tua comunidade vai passar a ser uma comunidade avivada. Mas é necessário, primeiro de tudo, experimentar para si mesmo. Sabe aquele médico que passa o remédio para os outros, mas ele mesmo nunca toma o remédio? Nós não podemos ser assim. Nós temos que saber a receita do remédio para as pessoas, mas primeiro experimentar o remédio na nossa vida. E para isso, nós precisamos de dar alguns passos. Primeiro ponto, letra A, a convicção de pecado. Para nós termos uma vida avivada, nós precisamos ter a convicção pessoal de pecado. É reconhecer que errou. O arrependimento nas Escrituras é a primeira mensagem do reino de Cristo. Quando João Batista começou a pregar, ele começou com essa mensagem: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Quando Cristo começou, logo após João Batista, a mensagem não mudou. A mensagem era a mesma de João Batista. Cristo também repetia: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Então, arrependimento é a porta de entrada do reino. Ninguém entra no reino de Deus se não for pela porta do arrependimento. Mas para isso, eu preciso ter convicção de que estou errado. Existe algo em mim que diz que eu estou errado, e existe algo em mim que diz que eu preciso de uma mudança. Eu preciso mudar minhas atitudes. Eu preciso ter essa convicção. Ele diz aqui, os grandes avivamentos tiveram início quando a igreja começou a refletir sobre santificação. Pessoas foram levadas a ver que estavam em pecado. Houve confissão, arrependimento. A partir daí, o Espírito do Senhor agiu e houve transformação de vidas. Primeiro eu preciso ter convicção que eu estou errado. Você sabe que, voltando para a vida política, presta bem atenção no cenário político. O camarada, quando ele está na oposição, ele tem solução para tudo. Você já percebeu isso? O político, quando ele é oposição, ele tem solução para tudo. Você ouve o discurso dele, você fala: não, esse é o cara, esse é que nós precisamos dele, porque ele tem um discurso, ele sabe atacar o problema, ele ataca o problema, ele faz promessas, ele sabe de tudo. O cara, a oposição, sabe de tudo. Sabe que nós corremos esse risco também na igreja?
Porque apontar é fácil, o difícil é fazer. Você até acha o problema, você vai lá e rapidinho você descobre o problema e ataca o problema. Mas quando você assume o poder, aí a coisa muda, aí é um pouco diferente. Aí muda totalmente. Aí você vê o político, quando ele fazia o discurso quando era oposição, quando ele chega lá, ele faz tudo o contrário do discurso dele de antes. Então nós temos que tomar cuidado para não sermos demagogos. Por isso nós temos que aplicar em primeiro o remédio a nossa pessoa, para não cair no erro do político, que ataca o problema, ataca quando é oposição, mas quando está lá, não resolve nada. Nós precisamos atentar para isso. E se você for prestar atenção aqui nos textos que o autor nos dá aqui, Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10, o que fala em Jeremias 17, 9 e 10? Lá trata sobre o coração do homem, e lá fala assim, olha, enganoso é o coração, quem o conhecerá? Quem vai conhecer esse coração? Então nós temos que nos colocar primeiro que nós somos os piores, nós não somos os melhores. É igual Paulo disse, olha, eu sou o principal dos pecadores, por isso Cristo morreu por mim. Olha, eu preciso, para trazer realmente um verdadeiro avivamento, eu preciso me colocar na situação que eu sou, um pecador. Eu sou um pecador. Eu sou um pecador que preciso da misericórdia de Deus. Se eu preciso da misericórdia de Deus, a minha comunidade também precisa da misericórdia de Deus. Aí você vai para Mateus, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5. O que diz Mateus capítulo 7? Lá fala sobre estar vendo o defeito do irmão. E Cristo diz assim, olha, você que olha para o cisco que está no olho do teu irmão, primeiro vai, tira a trave que está no teu, depois então você vai cuidar de tirar o cisco do olho do teu irmão. Você que quer cuidar da vida dos outros, primeiro cuida da sua. Você que quer converter a vida dos outros, arrumar a vida dos outros, em primeiro arruma a tua, em primeiro se conserta você. É igual o rei Ezequias, o que ele fez? Olha, eu estou, versículo 10, né? Eu estou interessado agora em fazer uma aliança com Deus. Eu estou me voltando para fazer uma aliança com Deus. Os nossos pais erraram. As pessoas que vieram anterior a nós erraram. Eles fizeram o erro. Mas eu agora estou interessado em fazer uma aliança com Deus. Sou eu. É você, é individual, é algo individual, que você se volta para Deus, se coloca como pecador, aí você vai tirar a trave que está no teu olho. Depois que você tirar a trave do teu olho, você vai, então agora, cuidar da comunidade, cuidar da igreja, cuidar do vizinho, cuidar do teu irmão, da tua irmã, cuidar da tua família, mas em primeiro você vai tratar contigo mesmo, com você mesmo. Aí sim você está pronto, né? Agora, para acontecer isso, não é algo fácil. Existe algo dentro de nós, chamado orgulho, que não nos deixa reconhecer o nosso pecado. O homem é orgulhoso. Ele prefere sempre jogar a culpa no outro. Lembra do caso de Gênesis de Adão? Quando Deus chegou logo após a queda, que Deus procura e pergunta, Adão, aonde tu estás, Adão? Eu ouvi a tua voz e me escondi. Então o pecador, a primeira atitude dele é se esconder, ele se esconde. Depois, quando ele é descoberto, que Deus encontra ele,
Aí ele transfere a culpa para outra pessoa. Mas Adão, quem que te mostrou que você estava nu, Adão? Você por acaso fez aquilo que eu falei para você não fazer? Engraçado que ele não assume. Ele fala assim: olha, a mulher que tu me deste, a culpa é tua e do vizinho. A culpa é de Deus e da sociedade. A culpa é de Deus e do Lula. A culpa é do governo. A culpa é da direção da igreja, da nacional. A culpa é dos outros. A culpa não é minha. Aí Deus ouve, né? E vai para... Está apontando a mulher, vai na mulher. Chega na mulher, ó, a serpente. Aí Deus parou, né? Aí Deus parou de perguntar, porque um joga a culpa no outro. Um põe a culpa no outro. E precisamos reconhecer as nossas falhas. Se nós quisermos um avivamento na nossa vida e na nossa comunidade, nós temos que dar o primeiro passo, e o primeiro passo é reconhecer o nosso erro, a nossa falha, o nosso pecado. Precisamos disso. É necessário isso. Certa feita, Deus, usando o profeta no Velho Testamento, disse para o povo de Israel que a única coisa que Deus pedia do povo de Israel é que reconhecesse o erro. É que esse povo colocasse a mão na consciência e reconhecesse o erro. E eles falavam: não, eu não fiz nada de errado. Eu não fiz nada. E em Malaquias, se você abrir lá em Malaquias a controvérsia é essa. O povo estava falando assim: olha, os caminhos de Deus não são corretos. Os caminhos de Deus não são certos. É o meu caminho que é bom, é o que eu faço que é bom, sabe? A minha hipocrisia, a minha justiça, que segundo Isaías não passa de trapo de imundícia. Então o homem, ele começa a fazer certas coisas que aos seus olhos são corretas, e mistura com algo que ele faz bom, coisas que não prestam, e acha que Deus vai aprovar a obra dele. E não é por aí. Nós temos que entrar pelo caminho do arrependimento, convicção de pecado. Eu errei, eu fiz o que era errado. Se você pegar na Bíblia todos os avivamentos que teve na Bíblia, sempre houve o primeiro passo, foi a pessoa reconhecer o pecado. Você vê aqui em Ezequias, no capítulo 29, você pega Daniel, na época que eles estavam em cativeiro. Quando Daniel vai orar, o que ele faz? Ele confessa o pecado. Interessante que ele confessa o pecado, mas não era ele que tinha feito aquilo tudo de errado. Era os antepassados dele, mas ele se coloca como pecador diante de Deus. Ele vai e ora e pede perdão. Aí você pega Neemias, que foi um reconstrutor, que foi alguém que trouxe um grande avivamento. Como que ele começa? Como começa a oração dele lá no capítulo 1 de Neemias? Com confissão. Confessando os pecados, confessando os erros. Não apontando A e B, mas ele se coloca diante de Deus como pecador. Então muitas das vezes nós temos que fazer isso, nós temos que nos colocar, e sempre nos colocar diante de Deus como alguém que precisa da graça, da misericórdia e da compaixão de Deus. Aí você vai para 2 João capítulo 2, versículo 15, 16 e 17, lá diz assim: olha, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós precisamos nos voltar para Deus e ver que muitas das vezes nós estamos amando o mundo e aborrecendo a Deus. É algo pessoal. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então é uma convicção de que eu estou errado, que eu preciso da graça, que eu preciso da misericórdia. E aí Deus vai começar a trabalhar, começando na minha vida, e assim atingir a comunidade que eu estou inserido. Letra B, a convicção de pecados. É outro ponto.
Aqui diz: o cristão tem de confessar seus pecados um a um. Camarada, agora vamos pegar o caso do rei Davi. Davi fez o seu primeiro erro e continuou no erro, porque o ser humano é assim, ele comete o erro, e como escreveu o próprio salmista, um abismo chama outro abismo, e ele comete o primeiro erro. E o interessante é o seguinte, hein? O camarada que rouba a primeira vez, ele continua na prática do roubo, porque ele não foi pego na primeira. Interessante que todos os casos de roubo que a gente vê nas empresas, ele acaba caindo porque ele se vê tão fácil que ele começa a deixar pista. Ele não tem mais cuidado, ele tão fácil que foi a primeira vez. Então Davi fez o primeiro erro lá e continuou numa boa. Não aconteceu logo de cara, não aconteceu nada de errado com ele. Ninguém veio chamar a atenção dele, não houve nada. O negócio só começou a aparecer quando veio a notícia. A mulher mandou a notícia para ele, né? Quanto tempo levou para a mulher mandar a notícia para ele? Ele estava numa boa, estava tudo bem, continuou cantando, continuou no reino, continuou administrando o reino, nada de errado. Aí a mulher manda a notícia para ele: ó, estou grávida. Você pensa que ele foi lá confessar o erro dele? E errei, pisei na bola? Não, ele arquitetou um plano. O ser humano, ele erra, e quando vem o primeiro puxão de orelha que ele errou, ele procura um meio de esconder o erro. Ele não vai logo confessar, contar, ele vai tentar. Quanto maior a posição do camarada na comunidade, mais ele vai quanto mais poder na mão ele tem, mais ele vai enrolar para o negócio não vir à tona. E Davi então lançou mão de um plano. Fez um plano, não deu certo. Aí ele partiu para o plano A, B não deu certo. Ele partiu para o plano C. Aí no plano C ele matou o marido da mulher, né? Por mãos de terceiros. Aí parecia que estava resolvido. Aí ele traz a mulher para si. Ó, tá resolvido. Já trouxe a mulher para cá para o palácio. É a minha mulher. Ninguém sabe de nada. Tá tudo encoberto. Aí entra o profeta na história. O interessante é o seguinte, que Davi, como rei, ele também podia mandar matar o profeta. Como rei, se ele mandasse matar o profeta ia morrer. Mas Deus, aí entra Deus deu um coração de arrependimento para Davi. Porque se depender do ser humano, o ser humano não se arrepende. O ser humano é terrível. Se Deus não entrar com a sua misericórdia, o ser humano não se arrepende do seu pecado. Por isso precisa sempre do agir de Deus, do Espírito Santo, na minha e na tua vida. Se Deus não agir na nossa vida, se Deus não nos der um coração arrependido, nós não nos arrependemos. Precisamos do agir de Deus na nossa vida. Precisamos do Espírito Santo agindo na nossa vida para nós confessarmos os nossos pecados. O interessante é que essas doutrinas que estamos dando aqui, se você ler Hebreus no capítulo 6, você vai ver que essas doutrinas são os rudimentos da doutrina de Cristo. O que é rudimento? É aquilo que está lá embaixo, é o alicerce, é a pregação mais simples, é as coisas dentro da construção, é aquilo que não tem beleza nenhuma, que fica embaixo no chão, que é o alicerce, que é as colunas, e depois as outras coisas, o acabamento é que vai dar a beleza no prédio. E ninguém dá importância para o fundamento, porque o fundamento agora está todo encoberto, vem o acabamento, e todo mundo vê o acabamento, mas sem a coluna, sem o alicerce, um acabamento ruim.
Então, quando nós estamos tratando desse assunto aqui, nós estamos tratando de um assunto que é um assunto dentro da linguagem do escritor aos Hebreus e dentro da linguagem de Paulo, é um alimento que é leite, é um leitinho, é um rudimento, sabe, é a coisa primária, são as coisas primárias do Evangelho. Só que nós não podemos largar esses rudimentos. Não podemos falar dentro do conselho de Hebreus lá, não podemos ficar falando dele toda hora, mas não podemos também abandoná-lo. A reclamação do escritor aos Hebreus lá com o povo hebreu era o seguinte: olha, vocês já têm idade para serem mestres, mas vocês ainda têm necessidade que a gente dê o rudimento da doutrina de Cristo para vocês. Vocês já têm idade, já têm tempo no Evangelho para serem mestre, mas ainda não sabem serem mestre, porque a gente ainda tem que ficar dando rudimento da doutrina para vocês. E isso daqui são os rudimentos da doutrina de Cristo, mas nós não podemos abandoná-lo. Aí o escritor Hebreus diz assim: olha, disso falaremos quando houver oportunidade, mas a gente tem que ficar todo dia falando a mesma coisa, todo dia batendo na mesma tecla. Vocês precisam confessar o pecado de vocês. Vocês precisam confessar, vocês precisam falar para Deus: olha, Senhor, eu errei aqui. O autor da revista aqui diz 1 a 1. Você precisa contar para Deus que errou. É importante que você tenha consciência das áreas específicas em que você tem dificuldade e pedir ajuda ao Senhor. Aqui entra um problema também, que tem pessoas que realmente vê a dificuldade, mas desistem de lutar contra a dificuldade. Existem aqueles que vêm e inventam e encobrem a dificuldade, e tem aqueles que vê a dificuldade e abandonam, fala: bom, eu não consigo mesmo, eu não mereço ser vencedor, eu não mereço nada, e pega e abandona tudo, abandona a fé, abandona Cristo, abandona a comunidade e vai embora. Não é a atitude correta. A atitude correta é reconhecer o erro e ver que se o meu coração me condena, eu tenho um Deus que é maior do que o meu coração. Está escrito em 1 João. Olha, se o nosso coração não nos condena, nós temos uma certa liberdade diante de Deus. Mas se o nosso coração nos condena, nós temos que saber que Deus é maior que o nosso coração. Deus é maior do que o meu erro, Deus é maior do que o meu pecado, e Deus está pronto para perdoar o meu erro. Agora eu preciso estar pronto em reconhecer e aceitar a ajuda dele, aceitar a correção dele. Eu preciso disso, eu preciso reconhecer a minha dificuldade e buscar ajuda em Deus. Seja honesto consigo mesmo, peça perdão e abandone seus pecados. Aqui entra mais um problema sério, né? Tem gente que reconhece, confessa, mas nunca deixa o pecado. Um exemplo que eu acho muito bom é o exemplo de Balaão. Balaão, ele teve uma experiência com Deus ali, que eu falo: olha, se visão, dom convertesse alguém, Balaão era um camarada convertido, porque a experiência que Balaão teve não foi brincadeira. Mas uma coisa interessante é que ele viu o prêmio do pecado, ele enxergou o prêmio do pecado, e ele amou esse prêmio do pecado, e abandonou tudo que Deus falou com ele. Olha só, hein? Tem gente que confessa o seu pecado, mas não deixa o seu pecado. Você pega a história de Balaão lá, Balaão responde assim para o rei: olha, tudo que Deus me falar, eu falo e acabou. Se Deus abençoou, quem sou eu para amaldiçoar?
E foi a conversa, e Balaão fez tudo que Deus mandou, realizou tudo que Deus mandou, só que no final, sabe o que ele aprontou? Ele sabia um jeito de vencer o povo de Israel, que era levar o povo de Israel a cometer pecados, e ele ensinou o rei como fazer. Sabe por que ele ensinou o rei? Porque ele olhou o prêmio, existia uma grande recompensa para ele por ensinar o rei a derrotar o povo de Israel. A recompensa era grande, era uma recompensa financeira, era uma recompensa de posição. E ele olhou para aquilo lá, falando: mas rapaz, eu faço toda a vontade de Deus e vou ficar sem nada. Aí ele partiu para ensinar o rei como vencer, e ele deu toda a dica. Ele foi lá, falou para Moabe: olha, faz uma festa, convida os guerreiros de Israel, convida o povo de Israel para essa festa. E aí ele deu toda a dica. Aí o rei fez a festa era regada à prostituição, tanto prostituição carnal como prostituição espiritual. E o povo de Israel veio, e caíram na gandaia, caíram na farra, caíram na prostituição, tanto física como espiritual, que era a prostituição espiritual, é adorar outros deuses. E aí veio a derrota de Israel, por ensinamento de Balaão, porque Balaão amou o prêmio da injustiça. Tem gente que reconhece que está no erro, mas aquele erro está dando um lucro para ele. Sabe aquela história não, bom, quando nós dizemos história sempre é algo verídico, que Cristo libertou o endemoniado e mandou os demônios para os porcos. Qual foi a reação da população? A população foi lá e falou: Cristo, se retira de nós, você está dando prejuízo para nós aqui, você está dando um grande prejuízo para nós, nós perdemos os porcos, então se retira daqui, porque senão não vai sobrar nada para nós. O ser humano olha para o lucro do pecado e fala: olha, se eu perder todo esse lucro do pecado, eu vou ficar sem nada, então não tem jeito de eu servir, Jesus, a ti e servir o meu pecado. Não tem. Eu tenho que abandonar o pecado e abandonar o lucro do pecado. Eu tenho que deixar os porcos de lado. E aqueles homens lá fizeram uma péssima escolha, trocaram Jesus pelos porcos, mandou Jesus embora e ficaram com os porcos. Não, a gente já perdeu uma manada, já perdemos aí uma grande quantidade, vamos manter vivo o resto que está aí, senão a gente vai ficar sem porco nenhum. E Jesus não tem negócio com porco, Jesus não tem negócio com o pecado. Eu preciso confessar o pecado e abandonar o pecado, é isso que eu preciso. Tópico C: entrega e consagração. Agora aqui nessa consagração entra a doutrina da santificação. O que é ser consagrado? Consagração faz parte da doutrina da santificação, que é a separação. E aqui no caso nós vamos falar da santificação processual, santificação como um processo. Eu reconheci, tive convicção do meu pecado, confessei o meu pecado, agora vem o abandono total do pecado através da doutrina da santificação. Eu vou me santificar para Deus. Aí você volta em Crônicas capítulo 29, lá em Ezequias. O que ele fez? Ele reconheceu o erro, reconheceu o pecado, tomou atitude. A posição dele era uma posição de liderança. Ele toma uma posição que consegue atingir mais pessoas do que eu e você, porque ele, devido à posição que ele ocupava, e vai e chama os levitas, os sacerdotes, para uma aliança de santificação. Mas aqui nós temos que aplicar então na nossa vida pessoal.
Eu reconheci o meu erro, eu confessei o meu erro, agora eu vou entrar numa aliança com Deus, e essa aliança com Deus eu tenho que me consagrar. Ele chama os levitas e fala: olha, levitas, tem um problema com a casa de Deus. Existe um problema com a casa de Deus. E nós precisamos ir lá e fazer o contrário do que fizeram com a casa de Deus. É a doutrina da santificação. A casa de Deus está abandonada, e além de abandonada, levaram para lá para dentro várias coisas que a lei não permite, e agora nós precisamos colocar a mão na massa, a mão no trabalho e limpar a casa. Isso dá trabalho. Isso requer tempo e atitude. Você gasta tempo com isso. Ir lá, entrar dentro da casa e colocar essa casa em ordem. Aí você precisa colocar a tua vida em ordem, consagrar a tua vida, mudar as suas atitudes e consertar aquilo que foi quebrado. E o trabalho é longo. O trabalho não é de um dia, de 2 dias. O trabalho é de meses e anos. O trabalho, na realidade, é para a vida toda. Santificação é um trabalho para o cristão que começa na conversão e vai até o dia da sua morte. É um trabalho contínuo, paulatino, que é demorado, que vai anos, sabe? E que nunca você pode chegar e falar: olha, eu atingi o 100%. Você pode pegar as doutrinas de Paulo, onde Paulo defende a perfeição da igreja, e você não pode ir contra o que Paulo escreveu. Agora eu lembro do Juvenal, quando ele pregou esse tema na igreja, ficaram mais de um mês atacando ele. Mas se você pegar as doutrinas da santificação lá na carta de Paulo, os lugares que ele chama a igreja de perfeita, você tem que aceitar isso e dizer que a igreja é perfeita, mas individualmente você ainda não é perfeito, você não atingiu a perfeição, você ainda não atingiu a estatura de varão perfeito, você está correndo, você está andando. É a doutrina da santificação, a consagração, que é o ponto aqui, que não termina nessa vida. Você vai chegar lá no céu 100% perfeito, mas enquanto estivermos aqui na carne, o próprio Paulo, que defendeu a ideia da igreja perfeita, ele disse: olha, enquanto estivermos na carne, ainda não alcançamos a estatura perfeita. Engraçado, você pega Paulo assim, você pega uns lugares que ele fala uma coisa, em outro lugar parece que fala outra, mas na realidade não existe contradição. Porque enquanto estivermos aqui, nós vamos continuar batalhando contra o pecado. Na realidade, você batalha contra 3 inimigos, que é o diabo, o mundo e a carne. Você tem esses 3 inimigos, e você pensa que você em si mesmo você tem condições de vencer qualquer um deles? Olha, vencer o mundo, vencer o diabo e vencer você mesmo. E aí tem aqueles que falam assim, que o pior desses 3 inimigos é você mesmo, é a carne. Engraçado, o mundo exerce um grande fascínio. O diabo, se o camarada falar que vence o diabo no chute, no soco, esse camarada é cego, não tem um juízo no lugar. Mas quando olhamos para a carne é o pior inimigo de todos, que é eu mesmo, vencer a mim mesmo, sabe? É se negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir em frente. Negar a si mesmo é algo difícil, mas como Cristo disse assim, né, naquele episódio lá do mancebo de qualidade, falaram para Cristo: mas se é desse jeito, quem é que pode se salvar? Isso é impossível aos homens, mas a Deus tudo é possível. Então só é salvo porque é uma coisa possível a Deus, porque Deus tem condições de fazer. Então precisamos de
dar esses passos, partir para a vida de consagração. E ele diz aqui, quando damos todos esses passos, chegamos a um ponto em que o Espírito Santo assume o controle de nossa vida. Por que o Espírito Santo assume o controle da nossa vida? Porque nós estamos num estado de dependência de Deus. Reconhecemos que precisamos de Deus, tivemos convicção do pecado, confessamos nosso pecado, agora entramos no processo de santificação, e nesse processo de santificação a gente percebe que não é algo fácil, não é algo para o homem, é algo para Deus, e agora aprendemos a depender do Espírito Santo de Deus. Aí o Espírito Santo assume o controle da nossa vida. Saiba que seu corpo é templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6, 19 e 20. E quando o entregamos ao Senhor, Ele passa a dirigir nossa vida conforme o seu querer. Agora, nós entregamos a nossa vida totalmente na mão de Deus, e Deus é o dono. Ele é o dono do templo, Ele é o dono da casa, Ele é o dono da minha e da tua vida. Não é mais ninguém, mas Ele é o dono. São os passos para uma vida de avivamento pessoal que o autor está nos dando aqui. Mas é só isso? O rudimento da doutrina é uma coisa simples de se ensinar, é algo que é os primórdios do Evangelho, mas não é só isso. Vem a segunda parte da lição, e a segunda parte da lição é conservando a chama do avivamento. Fala. É complicado. Dentro disso que o pastor Pedrosa falou, esse vulcão que existe dentro de nós, nós temos a nossa natureza carnal. Entre os frutos da carne está um chamado ira. Presta bem atenção na ira. A ira humana. Você não passa por aquele momento que vem aquela, sabe, aquela história, né? Eu tenho sangue de italiano. Agora eu lembrei do Luizinho, né? O Luizinho é italiano. Eu tenho sangue de italiano, o sangue subiu para a cabeça e eu explodi. Eu explodi. Então é o vulcão que está dentro da gente, sabe? É aquele vulcão, sabe? Que você precisa aprender a dominá-lo. Aí você entra na doutrina da santificação, os frutos do Espírito Santo, né? Você vai deixar de ser um homem carnal e vai passar a ser um homem espiritual. Você vai aprender a se ter autocontrole, usando o exemplo da ira. Você precisa controlar. Você precisa controlar essa ira. Você não pode deixar essa ira a fluir, senão você faz besteira. Você tem que sentar, contar até 3, contar até 10 e depois tomar atitude. Então o conselho sábio é: nunca tome atitude se você estiver nervoso. Sai fora, espera, porque senão você pega um cara pelo pescoço, mata ele e depois vai lá para a cadeia e diz assim: não, eu tinha boa intenção. A cadeia está cheia de gente com boa intenção. Também de boa intenção diz que o inferno está cheio. Então você tem que se aprender a autocontrolar. E aqui você tem que aprender a manter a chama do avivamento. Porque afinal de contas você já passou por uma experiência de conversão. Todos nós que estamos aqui já passamos por uma experiência de conversão. A dificuldade é manter essa conversão.
O que é conversão? Conversão é você dar meia volta. Você estava indo para um destino, descobriu que estava indo para o destino errado e você deu meia volta. É o viajante que pegou um trem, andou nesse trem durante um tempo e chegou na metade da viagem, ele descobriu que tinha pego o trem errado. Ele estava indo no endereço errado. E ao descobrir que ele pegou o trem errado, a primeira coisa que veio nele foi uma certa raiva por ter pego o trem errado. Vem, sabe aquela tristeza, mas como que eu fui burro de pegar o trem errado? Mas por que eu não prestei atenção antes? E a maioria dos pentecostais fala assim: mas por que não me falaram antes? Mas por que não me pregaram o evangelho antes? É como um conhecido do pastor Pedrosa chegou nele e falou: mas por que você não me ensinou? Por que você não me falou? Não é, Pedrosa? Mas é o tal negócio. A conversão é uma experiência pessoal. Não é a tua experiência que converte alguém, é uma experiência pessoal. Nessa experiência pessoal, você ia no caminho errado, percebeu que estava indo errado, aí vem aquele choque intelectual, sabe? Mas como é que pode? E você fica balançando, mas aí você salta do trem, você sai do trem que estava indo no caminho errado. Por quê? Porque aquele trem estava indo para o caminho errado. Aí você muda de trem, você muda de posição, agora você pega o trem na direção certa. Isso daí é uma conversão, mudança total de caminho. Mas você já fez isso, agora precisa manter isto. E para manter isso, não é invenção, irmão. Não é invenção, irmã. Não é algo novo. Não tem um ensinamento novo para manter isso. O ensinamento vai estar aqui, olha. Muitas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, vieram dias maravilhosos, foram usadas por Deus, mas depois esfriaram-se na fé e se esqueceram da gloriosa experiência que tiveram. Sabe aquele primeiro amor, né? Porque quando você chega na igreja, na comunidade onde Deus te colocou, todo mundo é santo, não é isso? Você está no céu. Todo mundo é santo, todo mundo é gente boa, mas vai passando o tempo, você vê que não é bem assim, sabe? Você vê que não é bem do jeito que você imaginava, tem mais erros do que você pensava. E aí? Mas para conservar uma vida renovada, cheia da graça divina, é preciso 2 pontos. Ponto A: leitura bíblica. Sabe aquela desilusão que você tem quando você começa a enxergar que na comunidade onde você está, na igreja, não é bem daquele jeito que você imaginou no começo? Sabe onde você vai encontrar subsídio, forças para enfrentar tudo isso e continuar na fé? Lendo a Bíblia. A Bíblia vai nos ensinar. Eu lembro de uma experiência que eu tive quando novo convertido. Uma pergunta que eu fiz para o irmão dirigente da congregação, e ele me deu uma resposta que eu fui para casa pensando assim: não, nesse lugar eu não venho mais. Nesse lugar eu não venho mais. Eu fiz uma pergunta para o cara me deu um coice tão grande que parecia aquele coice daqueles cavalos lá na roça. Eu fui arrasado para casa. Aí cheguei em casa, fui ler a Bíblia, novo convertido, fui ler a Bíblia em qualquer lugar. Aí me deparei lá com Provérbios. E Provérbios dizia assim: olha, não dê ouvido a tudo que te falam, porque por fim tu ouvirás que o teu servo te amaldiçoa. Aí deu um estralo na minha cabeça assim: não é para mim ouvir a resposta que aquele irmão me deu. Lendo a Bíblia resolve. Lendo a Bíblia, você aprende na Bíblia que nem tudo que está dentro da igreja é igreja.
Lendo a Bíblia, você entende e compreende que nem tudo que está dentro da comunidade faz parte da comunidade. Lendo a Bíblia, você aprende que o povo de Israel saiu do Egito, mas junto com o povo de Israel saiu uma turma que não era de Israel, que eram os camaradas que moravam lá também, que era de outra nacionalidade, mas viram os milagres, viram os bens que os israelitas receberam, e aproveitaram e saíram junto. E o interessante é que esse povo aí, foi eles que levaram os israelitas a murmurarem. Quando chega diante da primeira dificuldade, quem lança a murmuração, o carro-chefe da murmuração, é esse povo. Não foram os israelitas que lançaram a primeira murmuração. Os israelitas foram atrás da murmuração daquele povo que saiu junto com eles. Aí você aprende que nem todos que estavam no meio de Israel são israelitas, mas são israelitas somente aqueles que é da fé. Aí você aprende aquilo que Santo Agostinho disse há mais ou menos 1700 anos atrás, que sobre a igreja visível, que é a igreja que você vê, muitos lobos estão do lado de dentro e muitas ovelhas do lado de fora. Muitas das vezes você chega dentro da igreja visível e quem está lá não é de lá realmente, está lá só para tirar o proveito das ovelhas. E você precisa aprender isso e não se escandalizar com isso e conviver com isso, porque você aprende dentro das Escrituras que o joio foi lançado junto com o trigo, o joio está no meio do trigo e foi dado ordem para não colher o joio agora, porque se arrancar o joio agora, vai arrancar o trigo junto. Por isso que quando vem as coisas da tona no meio da igreja, a gente tem que tomar maior cuidado. Eu não fico contente quando é descoberto os erros de líderes, porque quem sofre são as ovelhas, quem paga o pato é quem não deve nada. E nós temos que fazer de tudo para preservar a igreja. Temos que fazer de tudo para preservar a igreja. Então as Escrituras vai nos ensinar que nem tudo é um céu de anil, nem tudo é as mil maravilhas, que existem os problemas, que existem as dificuldades, e que no meio dessas dificuldades nós temos a obrigação de manter a fé acesa. Cristo disse assim, olha, porventura, quando voltar o Filho do Homem na terra, porventura achará fé na terra? Então nós vemos as pessoas se esfriando na fé, mas como diz o pastor Pedrosa, se esfrie na fé quem quiser, eu não vou me esfriar. O avivamento é pessoal, eu vou manter a minha fé intacta, porque queira ou não queira, em certo sentido a salvação é individual, a consagração é algo individual. Alguns são mais consagrados e outros menos consagrados. Alguns são mais chegados a Deus e outros são menos chegados, mas eu tenho que manter a minha posição. Leitura bíblica, estabilidade na vida espiritual é resultado de um conhecimento profundo da palavra. Eu preciso me aprofundar na palavra, eu preciso ter conhecimento da palavra. Nós que vamos muito em reuniões tidas como canela de fogo, reunião de fogo e por aí, você vai por aí afora aí, eu sempre estou nessas reuniões aí. Uma coisa que eu fico prestando atenção, o camarada vai lá na frente lá e fala, ó irmãos, eu vou ler aqui um versículo aqui na Bíblia, mas ninguém precisa, não precisa abrir a Bíblia não. Não precisa abrir não, porque a gente vai perder muito tempo, é algo rápido. O camarada já começa uma conversa errada.
É lógico que precisa abrir a Bíblia. Olha, nós temos que adquirir conhecimento profundo da palavra. Eu preciso me enraizar na palavra. E não existe fórmula mágica para mim aprender a palavra. Só se aprende a palavra através da leitura. Pregação é bom, mas não te dá conhecimento profundo da palavra. Escola dominical é bom e necessário, mas não te dá conhecimento profundo. O que vai te dar conhecimento profundo é a leitura individual da palavra. Eu preciso aprender a me ralar na palavra. Eu preciso ter tempo para a palavra. E aqui diz assim, estabilidade na vida espiritual é resultado de um conhecimento profundo da palavra. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué, capítulo 1, versículo 8. Lendo a Bíblia diariamente, meditando e fazendo o que nela está escrito, é possível ao servo de Deus conservar uma vida espiritual abundante. Assim, não é preciso ficar na dependência de visões, de profecias. Essas manifestações irão apenas confirmar o que já está na palavra. Presta bem atenção aqui na posição do autor dessa revista. É uma posição que eu defendo. Somos a favor de profecia? Somos. De visões? Ter visões? Deus dá visões. Deus fala conosco em sonho. Deus fala conosco em visões, sem sonho. E Deus dá profecia. Deus dá tudo isso. Mas não são essas manifestações que têm que ocupar o primeiro lugar na tua vida. Você não pode se tornar dependente dessas coisas. Você não pode ser dependente de um profeta, dependente de um homem, dependente de uma irmã de oração. Você não pode ser dependente dessas pessoas. Você tem que aprender a ouvir a voz de Deus pessoalmente. Sabe aquela conversa que você teve na sua casa? Ou conversa, ou meditação, que você passou o dia conversando e meditando naquilo, e quando chega a noite na igreja, o pastor prega, e você aí do banco fala, nossa, era tudo que eu estava conversando durante o dia? Era tudo que eu estava meditando durante o dia? É isso que o autor aqui está falando aqui. Que você, quando começa a ler e meditar e buscar a palavra, a leitura diária, quando você receber uma profecia, a profecia vai vir confirmar aquilo que você já estava pensando. Essa é uma vida espiritual abundante. Então a pregação não é uma novidade para você, a pregação é uma confirmação do que você já estava pensando. Agindo desta maneira, dificilmente você vai ser enganado. Dificilmente você vai cair no conto do vigário por aí. Por quê? Porque você é uma pessoa que está ligada com Deus. Você não depende de profecias. Você não depende de visões. Você depende da palavra de Deus, o Espírito Santo que está agindo dentro de você. Outra coisa, além da leitura bíblica, a vida de oração. Os cristãos primitivos estavam sempre cheios do Espírito e renovados porque viviam em oração. Tanto leitura bíblica como oração não é algo fácil. Ler a Bíblia não é algo fácil, precisa se disciplinar. Ainda mais nos dias de hoje, onde os meios de comunicação tomam todo o tempo da pessoa. Os meios de comunicação tomam o tempo. Internet, então, nem se fala.
mas nós precisamos arrumar tempo para a leitura e para a oração. Estava vendo uma postagem de um professor de português, e o professor de português postou 2 fotografias na internet. Uma fotografia de 1916, do centro de São Paulo, né, aquele centro antigo, onde estava cheio de pessoas pela calçada, cada uma com um jornal na mão, lendo o jornal. Era comum essa cena no passado. As pessoas sentavam na praça e iam ler a notícia do dia, jornal. E ele postou uma segunda foto atual, cheia de jovens, cada uma com o celular na mão. E isso também é comum, você vê aí os caras andam, tromba no poste, com o celular na mão, andando e lendo o celular. Aí o professor de português fez a comparação e disse: olha, lá naquela época o pessoal vivia lendo jornal, e hoje o pessoal vive lendo celular. Eles estão lendo, mas existe uma grande diferença. Quando eu peço para os meus alunos jovens fazer uma redação, eles entram em pânico. Eles entram em pânico, porque eles não sabem colocar de maneira metódica as ideias. Porque eles lê, mas é como se não lesse nada. Porque eles não conseguem colocar em ordem, eles não conseguem fazer uma redação com começo, meio e fim. Parece pregação de fogo puro, né? Pregação de fogo puro não tem começo, não tem meio, não tem fim. É uma salada só. Assim são os alunos de hoje em dia, uma salada só. O que falta? Falta uma vida de métodos. Nós precisamos de uma vida de métodos. Precisamos arrumar tempo para a leitura bíblica e para a oração. Isso daí é disciplina. Sem disciplina você não consegue. Sem se autodisciplinar você não consegue. Você precisa de autodisciplina. E os cristãos do passado, você pega em Atos dos Apóstolos, eles tinham uma vida de métodos. Você encontra Cristo, olha só, Cristo teria todas as desculpas para não orar, porque afinal de contas, para arrumar tempo para a oração, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que, olha, aos nossos olhos isso daí era um erro grande, sabe por quê? Mas vai deixar de atender a necessidade para ir orar? Olha a necessidade, tem tanta gente sendo curada, e tem gente que só vai ser curada se tocar em Jesus, mas ele pega, larga a multidão aqui e vai lá para o deserto, para quê? Para perder tempo em oração. Sabe que nós pensamos que orar é perder tempo? E o inimigo consegue colocar isso na nossa cabeça, que orar é perder tempo. Cristo deixava de lado a multidão e ia orar. Às vezes ele ia e orava a noite inteira, ou durante o dia mesmo, mas ele deixava a multidão, ele deixava os seus afazeres e ia para a oração. Você encontra em Atos dos Apóstolos, enquanto deixaram, os apóstolos iam no templo orar. Qual que era o costume do templo? Existia um costume, existia um ritual no templo. Você encontra lá Pedro e João subindo, a hora da oração, a hora tal. Aí você vai falando, não, mas aquilo lá era um ritual, era um costume sim, mas era um costume bom. E os costumes bons é para ser mantido. Porque às vezes o camarada pega lá a oração do Pai, o Sermão do Monte, e interpreta errado lá, e fala assim, olha, Cristo está ensinando para a gente não orar. O cara pega lá, né, quando Cristo introduz a oração do Pai Nosso, e fala, olha, Cristo está dizendo para não orar muito. Os tradicionais mesmo, quando eu comecei a ir nos tradicionais, eu vi gente tradicional indo por essa ideia, que não precisa orar muito.
Porque Jesus falou para não ficar repetindo palavras, mas isso daí é outra história. Jesus não está ensinando para não orar. A vida de Jesus é uma vida de ensinamento de oração. Eu preciso arrumar tempo para a oração. É triste ver como muitas igrejas estão perdendo o calor em suas mensagens, porque o fervor da oração está desaparecendo. Como disse alguém, né? Se a reunião de oração não ocupar o primeiro lugar na minha vida, eu jamais terei uma vida renovada. A reunião de oração, o culto de oração tem que ocupar o primeiro lugar na minha vida. Eu preciso orar na igreja, eu preciso orar na minha casa, eu preciso orar no meu quarto, eu preciso tempo de oração. Eu preciso me dedicar à oração. Se eu quiser ter uma vida avivada, eu preciso orar. E orar, não existe uma fórmula de oração, irmãos. Não existe, não tem. Orar se aprende orando. Ninguém sabe orar como convém. Ninguém sabe orar. Orar se aprende orando. Eu preciso me colocar em oração. Às vezes, nós dobramos o joelho, misericórdia. Não tem palavras. Não vem palavras. Quando você pega aqueles homens de oração mesmo, o que eles falam, o que eles contam, o que eles escrevem, olha, existe o peso espiritual, existe uma guerra espiritual. Satanás e os seus demônios querem impedir de todo jeito a tua oração. Veja o caso de Daniel. Daniel orou, e quando o anjo vem com a resposta para ele, a resposta do anjo é: desde o primeiro dia que você se humilhou na presença de Deus, Deus mandou a resposta. Desde o primeiro dia. Mas por que demorou a resposta chegar? Deus mandou a resposta no primeiro dia. Mas por que demorou mais de 20 dias? O príncipe da Pérsia se colocou no meu caminho. Então é uma guerra espiritual, é uma batalha espiritual. O inimigo quer de todo jeito atrapalhar eu e você de orar. Por quê? Porque através da oração a minha vida vai se manter avivada. Renovação espiritual e avivamento são experiências que devem ser vividas diariamente. Para tanto, o crente precisa a cada dia intensificar sua vida de oração. O próprio Jesus orou muito durante seu ministério. Muitos crentes estão se vendo confusos porque os bens materiais têm tomado o tempo da oração. Sim, eu tenho que tomar conta da minha casa, eu preciso trabalhar todo dia. Lá no meu serviço eu não vou pegar um tempo do meu serviço para orar, porque o patrão está me pagando para trabalhar. Tem uns camaradas atrapalhados que chegam no serviço e se esconde para orar, e procuram ele. Cadê ele? Procuram. O camarada estava matando o tempo do patrão e gastando tempo em oração. Precisa disso? Isso é dar mau testemunho. Mas qualquer lugar que você estiver, você pode fazer uma oração relâmpago sem atrapalhar o seu serviço, sem atrapalhar nada. Além de arrumar um tempo de oração específico, você pode estar orando em pensamento, buscando a Deus em pensamento, invocando a Deus em pensamento, estar, como diz a turma aí, ligado com Deus. Oração é questão de disciplina pessoal. Procure reservar alguns minutos todos os dias para estar na presença do Senhor. Você tem que se policiar e falar: não, Senhor, eu preciso pelo menos 5 minutos. Tem os camaradas que defendem, né, o dízimo do tempo. Aí o dízimo do tempo, então, se o dia tem 24 horas, eu vou orar 2 horas, quase 3 horas por dia. Não, aí também dificilmente alguém vai conseguir fazer isso todo dia. Mas
dá para todo dia reservar um tempo de oração para Deus. Nós precisamos orar. Letra C, vida humilde. O orgulho tem levado muitos crentes ao fracasso. Vida humilde. Depois de fazer tudo aquilo do começo da revista, aquele manual, aí eu começo a ler a Bíblia, aí eu me dedico à oração. Aí você tem que tomar um cuidado. Um cuidado, porque você vai ser tentado a se achar melhor do que todo mundo. Você, olha, quando o camarada chega assim, né? Também muito comum nos cultos de fogo puro que a gente vai. Irmãos, eu estou aqui hoje, irmãos, e eu quero falar para vocês, né? Sou muito humilde. Preciso falar para vocês por que eu não faz 15 dias que eu não venho aqui. É porque nesses 15 dias eu estava indo para o monte, irmãos. Pronto, ele já falou que ele é espiritual, hein? Só falta ele falar assim: não faça como Sansão, que contou o seu segredo. Irmãos, eu jejuei uma semana. E precisa falar? O que Cristo ensinou? Quando orares, não seja como os hipócritas, que gostam de orar na praça para ser visto por todos, mas entra no teu quarto, não fala nada para ninguém, ora em secreto, jejua em secreto, que o teu pai que vem em secreto vai te recompensar publicamente. Você não precisa de se autopromover na sua vida espiritual. Você não precisa dizer que fez, que ora, que lê a Bíblia. Você não precisa de fazer nada, falar nada disso. Deus vai te exaltar, porque você precisa ser humilde, sabe? Você não vai fazer igual aqueles camaradas lá que o profeta repreendeu. Os camaradas lá no Velho Testamento, eles tinham um ritual: jejuar 2 vezes na semana, né, Pedrosa? Era o ritual. Jejuava 2 vezes na semana, 2 vezes, era ritual mesmo, e os camaradas eram obedientes nesse ritual. Aí ia para a reunião e olhava para o camarada que estava do lado e falava para ele: olha, não encosta em mim, porque eu sou mais santo do que você. Se você encostar em mim, você vai manchar a minha santidade, sabe? Você vai estragar a minha beleza. Eu sou mais belo, sou mais bonito, sou mais importante que você, então eu tenho o meu lugar aqui reservado, é essa cadeira aqui, e você fica bem longe de mim. É. Não, ó, nós vamos fazer uma reunião aqui, irmão, mas é reunião só de vaso, e nós estamos chamando você porque você é vaso. Aonde é que está a humildade? Aí é aquela história lá, né? A santificação do cara promoveu, deu uma reversão contrária. O remédio deu uma reversão, sabe? Deu uma reversão contrária. Efeito colateral. Deu um efeito colateral. Em vez de trazer humildade, trouxe soberba. O camarada se ensoberbeceu porque realizou alguma coisa. Nós temos que conservar a vida de humildade. Se você pegar os homens da Bíblia, que são chamados de santos, você pega Jó. Você pega Jó, que Deus fala que ele é, tanto no começo como no final da história do livro de Jó. No começo do livro de Jó, Deus fala que ele é, e no final Deus fala que ele é. Só que Jó, quando chegou na presença de Deus, o que ele fez? Ponho minha mão na boca, tu me ensina, porque eu não sei de nada. Todos os personagens bíblicos que chegaram na presença de Deus tiveram a convicção de que não eram nada. Nós precisamos de manter a humildade. Nós temos que manter a humildade. E por
final, a santificação. O apóstolo Paulo recomendou aos crentes: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Davi, ao pecar, temeu que o Espírito do Senhor fosse retirado da sua vida. Salmo 51:11. Por isso, se quisermos cultivar o avivamento, temos de alegrar o Espírito de Deus para que Ele atue em nós com muito poder. Então eu preciso de uma vida da leitura da palavra, eu preciso de uma vida de oração, eu preciso de manter a humildade e eu preciso de manter junto comigo o Espírito Santo. Eu não posso entristecer esse Espírito. E uma das maneiras que eu entristeço o Espírito é quando eu deixo de ser humilde, a soberba. A soberba leva para longe o Espírito de Deus. Quando o camarada chega assim, olha e fala assim: olha, eu fiz, eu sou o cara. Eu sou o cara. Eu fiz, igual o rei, né? O rei de Babilônia. Olha, essa é a grande Babilônia que eu construí para a minha glória. E a Babilônia era bonita mesmo, né? As 7 maravilhas do mundo. Ao invés de falar assim: olha, Deus me deu tudo isso, hein? Se ele olhasse para aquilo e falasse: olha, Deus me deu tudo isso, eu não mereço, mas Deus me deu. Mas ele olhou e falou: olha, o meu braço construiu tudo isso aqui. Eu fiz tudo isso. Aí você faz uma comparação com Paulo. Paulo diz assim: olha, eu sou o apóstolo como ele, sou. Em vigília, muito mais. Em curas, muito mais. Em sofrimento, muito mais. Antes trabalhei mais do que todos, mas não eu, mas a graça de Deus em mim. A diferença. A graça de Deus em mim. Porque afinal de contas, trabalhar para Deus é um privilégio. Não é merecimento. É um privilégio que Deus concedeu ao homem trabalhar para Ele. E nós temos que reconhecer que não merecemos isso e temos que manter a humildade e manter o Espírito Santo que faz tudo isso em nossa vida. Por isso, se quisermos cultivar o avivamento, temos de alegrar o Espírito de Deus para que Ele atue em nós com muito poder. Conclusão: a igreja precisa conservar seu dinamismo, buscando e pregando as fontes que geram o avivamento. Nós precisamos conservar o dinamismo, buscando e pregando as fontes, e as fontes são essas: a simplicidade do Evangelho, as coisas simples do Evangelho. Nós precisamos disso na nossa vida e continuar falando sobre isso, e assim teremos uma vida avivada. Amém?